né? Beleza? Nós estamos com a holding do grupo, né? Fazendo a nossa última convenção e muito bom tê-lo aqui para poder compartilhar um pouquinho com a gente da tua experiência, da tua vivência. Obrigado, né, Cláudio? Muito obrigado, né? Muito obrigado, o senhor também, doutor Helder. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui Recording in progress. na Masa Tarraf. Muito bom. Maravilha. Cláudio, por favor, fique à vontade, né? O Cláudio Zanutin veio através de uma indicação do Gente de Gestão e uma grande pessoa, fantástico, né? Um líder extraordinário, muita experiência, vem compartilhando um pouco do que ele sabe conosco, né? E é muito bom tê-lo aqui com a gente para vocês poderem, nós todos, aprendermos um pouco mais, né, Cláudio? Aprendermos um pouco mais. Muito obrigado. Cláudio. Fique à vontade. Ótima palestra. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tudo bem, gente? Boa tarde, todo mundo retornando do almoço aí, é isso? Manda aqui um sinal, fala comigo por sinais. Aê, obrigado. Vocês sabem que eu tenho um desafio tremendo de fazer essas conexões na distância, obviamente, né? E um outro desafio tremendo é fazer com que você aí desse lado esteja conectado e esteja conectada com aquilo que eu pretendo trazer para vocês aqui, para que possamos refletir por alguns minutos, alguns momentos, e você estar aqui, né? Corpo, alma, mente, espírito, estado de presença. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma grande honra estar com vocês aqui, turma da Hold Masa Tarraf. Espero que o que eu vou compartilhar com vocês, reflexões que eu tenho, pensamentos que eu tenho trabalhado em mim e também contribuído com algumas pessoas e alguns membros de várias empresas, né, distintas e espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e uma delas tem sido aqui com vocês. Então, pegue papel e caneta. Todo mundo tem papel e caneta aí? Tem um papelzinho, a caneta aí, um bloquinho de anotações? Nada? Ah, você tá de brincadeira, minha amiga. O que é isso? Pega pega um bloquinho de guardanapos, ou guarda na cabeça, ou faz a anotaçãozinha ali no teu bloco de notas do teu celular, porque eu quero contribuir com vocês aqui em alguns pontos e vai ser muito legal você poder registrar ali, para que depois você leve, né? Você reflita, que você também possa pensar o teu momento e trazer o teu senso crítico e fazer as anotações que são legais e essenciais para vocês aí, né? O que eu tenho para dividir com vocês, obviamente me incomoda há muito tempo, e você sabe que trabalhar as reflexões com outras pessoas, também de alguma forma você dá uma calibrada, né? Naquilo que você pensa, naquilo que você constrói, naquilo que você contribui com as pessoas, aquilo que você provoca na vida das pessoas. E, obviamente, o que eu tenho visto há muito tempo é que, é claro, aquilo que eu penso e reflito não necessariamente satisfaz a todos os públicos e a todas as pessoas. Isso é legal que a gente, né, nesse sentido de feedback, a gente também vai ajustando o nosso senso crítico e a gente vai refletindo com mais potência e trazendo pensamentos que dão uma certa sinergia e uma certa colisão com outros pensamentos, inclusive de vocês aqui nessa sala incrível e nesse encontro muito legal de vocês. O que eu tenho para falar com vocês tem uma continuidade. O ano passado a gente falou um pouco de accountability. Esse ano a gente está falando um pouco de desculpability. Mas, afinal de contas, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Um termo cunhado pelo João Cordeiro, desculpability, tem um livro para isso, obviamente, mas tem uma estrutura mental por trás de tudo isso e tem uma estrutura filosófica por trás de tudo isso que faz com que as pessoas tenham um comportamento específico para isso aí. E, afinal de contas, então, o que quer dizer, na essência, né? Ser accountable, ser desculpability, o que isso tem a ver com a gente no dia a dia, o que isso tem a ver conosco no nosso dia de trabalho, no nosso empenho, na nossa vida, na maneira como a gente encara o mundo. Então eu quero contribuir aqui um pouco com vocês daquilo que tem me incomodado, obviamente, e tem trazido a mim esses incômodos para reflexões. Tá certo? Tá errado? Não tem certo nem errado?
Como é que a gente faz isso no mundo em que vivemos, no momento atual em que vivemos? Não existe o melhor momento que você passou no passado, ele faz parte do passado, está na nossa memória, constrói a gente, conta a nossa história, tem que ser respeitado, mas o futuro a gente constrói no presente. São estados de tempo que a gente não consegue, do passado, reviver, a não ser que seja numa estrutura mental de memórias, que nos enganam, obviamente, a memória é traiçoeira, e o outro momento daquele que não existe ainda, que é o futuro. E se a gente pensar num movimento tão potente quanto o tempo, sem considerarmos, né, física quântica, física, astrofísica, mas só o tempo, sem espaço por enquanto, só tempo. Ao mesmo tempo, quase que a gente tem o presente, ele vira passado e é uma expectativa muito rápida do futuro. Os indivíduos desculpabilities, sabe gente desculpability? Sabe gente síndrome de Hard? Sabe assim? Não sei quem assistia Lip Hard aqui quando era criança, sabe? Hanna-Barbera. Aí tem o Hard, céus, vida, azar. Reclama de tudo, o trampo tá ruim, a vida tá ruim, mas também com esse governo, mas também com essa empresa, mas também com esse meu amigo, mas também com esse meu colega, mas a minha casa, vida, céus, azar, eu nasci aqui, é muito difícil. Desculpability. É o que eu chamo de indivíduo que escala a entidade. Sabe o que é escala a entidade? Eu dei um exemplo aqui, certa ocasião, que o Dr. Helder até falou para mim assim, falou, pô, legal esse resgate que você fez. Gente desculpability. Ó, vou dar um resgate para vocês aqui. Quem aqui da sala nasceu nos anos 70? Quem? Só para eu ter uma ideia. 70. Tá bom. Quem nasceu nos anos 60? 60. Tem alguém aí, 60? Tá bom, tem uma turma aí, Dr. Helder 60. Anos 80 para frente. Quem foi aí? Anos 80 para frente. É isso aí. A maioria da turma. Deixa eu contar um pouco de história para vocês e gente que tem mente, e eu vou falar para vocês de modelo mental, mas gente que tem mente desculpability. O que é essa mente desculpability? É um vício emocional de terceirizar a culpa. Na essência é isso, tá certo? É um indivíduo com habilidade criativa, que eu chamo, de ficar gerando justificativa a todo momento para explicar alguma coisa que não deu certo. Esse indivíduo tem o foco no passado o tempo todo e fatores extremos de, também, né? Desse jeito, dessa forma. Vou catar aqui de anos 70 para frente, tá bom? Eu nasci em 71, 3 de janeiro de 1971, na cidade de São Paulo, capital, sou paulistano, né? Tem muita gente aí paulista, deve ter alguém paulistano aí também. Eu sou paulistano, amo essa cidade. Nasci em São Paulo, né? Era um hospital chamado Mater Dei, no bairro da Lapa, nem tem mais, mas era ali na Lapa, gente italiana, né? Eu sou descendente de italiano, judeus italianos e tal, né? Tem essa essência, tá certo? Mas eu nasci ali, 1971. Quando eu nasci em 71, nós tínhamos ainda um governo que era um governo que a gente pode chamar de governo militar, resquícios da ditadura, tá certo? Era o Médici, tá ok? A gente tinha ali um governo poderoso, tá certo? E o que eu via durante esse governo é que os meus pais tinham que trabalhar. Né? Quando eu fui ganhando um pouquinho de consciência, 76, 77, 78 ali, eu fui ganhando um pouquinho de consciência, eu fui vendo que meus pais trabalhavam. Meu pai saía todo dia para trabalhar, minha mãe era secretária da executiva, da diretoria e da presidência do Grupo Votorantim, na Praça Ramos, atrás do Teatro Municipal, meu pai músico, né? Tinha que trabalhar. Bom, saiu, passam alguns anos, a gente fica muito tempo no governo de um outro militar chamado Figueiredo, né? Alguns vão lembrar disso aí, e durante o governo Figueiredo, eu via que meus pais tinham que trabalhar. E saíam para trabalhar, estudar, e minha mãe sempre manteve a gente na escola, tá certo? Eu tô há 48 anos na escola, desde 2002, também como docente,
tinha que trabalhar. Vamos para cima, acorda de manhã, né? A gente tinha até as 4 estações do tempo bem divididinho naquela época, né? Inverno em São Paulo era inverno mesmo, você saía de touquinha, de luva, de cachecol, tal. Hoje mudou muita coisa. A gente tinha que trabalhar, cara. Suprir as necessidades, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos para cima, tá certo? O mercado fechado, para comprar uma geladeira era uma dificuldade tremenda, você sabe disso. As pessoas casavam e lá vinha 12 padrinhos, 180 padrinhos para comprar uma geladeira e um fogão para a pessoa poder casar. Tá? Mas a gente trabalhava, ia para cima, acordava de manhã, vamos estudar, vamos trabalhar. Fizemos um movimento, diretas já, 1985, né? Sai o Figueiredo, deveria entrar o Tancredo, não entrou. Aí o Sarney assume. 1985, José Sarney assume a presidência, fica 5 anos, último governo de 5 anos. E aqui, agora em 1985, eu já sou funcionário do McDonald's. Não sei se alguém já ouviu falar dessa empresa. E eu tinha que trabalhar. Vamos trabalhar, é isso aí, tem que trabalhar, tá certo? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos encontrar saída. Vamos trabalhar, vamos construir, vamos nos policiar para que sejamos melhores, melhores do que ontem. O Sarney fica, a inflação vai na lua, o negócio é muito difícil. A gente fala, não, traz um cara bonito, o cara é lindo, o cara é fofo, nunca tivemos um presidente tão bonito assim, o cara acabou com os Marajá, pô, vamos votar no cara. Votamos no cara, o cara entrou, ficou 2 anos lá, né? Fernando Collor de Mello fica 2 anos e a gente tinha que fazer o quê? Trabalhar. Vamos trabalhar, vamos levantar cedo, vamos estudar, vamos seguir a nossa vida. Accountability. Eu sou accountable, eu sou responsável por fazer a coisa acontecer, né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava de manhã falando com meus 2 filhos, eu tenho uma filha e um filho, jovens já, e aí falando para eles assim, eu falei, meninos, é o seguinte, papai urso tem que sair para trabalhar, né? Papai urso tem que cumprir a ação. Mamãe urso tem que apoiar a nação e sair para trabalhar e fazer as coisas acontecerem todo dia. E a gente vai para cima e às vezes fica doente, fica resfriado, mas vamos para cima. Vamos para cima. O Collor fica 2 anos, aí o Itamar assume, teve um impeachment, o negócio ficou complicado, a gente teve que fazer o quê? Trabalhar. Vamos para cima, vamos resolver essa fatura aí. O país melhora pra caramba, né? A gente melhora em saúde, a gente melhora em riqueza. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você anote aí que tem um livro chamado Factfulness. Factfulness, de um cara extraordinário chamado Hans Rosling. Hans Rosling já faleceu, tem 3 anos que o Hans Rosling faleceu, e ele faz um estudo potente de 200 anos de melhoria de desempenho da população global. O mundo melhorou. Mais pessoas saíram da miséria, mais pessoas têm mais tempo de saúde. A gente morria com 60, né? Você encontrava um tiozinho de 55 com a minha idade aqui, você já chamava de tiozinho no supermercado, já quer carregar sacola para ele, né? Nessa época era assim, as coisas mudaram, foram melhorando e a gente foi para cima, trabalhando, firme, forte. Collor sai, né? O Itamar ficou, o Itamar então decide pôr um ministro da Fazenda, esse ministro da Fazenda resolve construir um novo plano, o plano é extraordinário, tem um monte de gente competente, a gente imprime o plano real, Fernando Henrique ganha, fica 4 anos, a gente vai para cima, trabalha, vamos lá, o RV, $1, paridade, e a gente fazendo conta, e ajustando planilha, e ajustando preço, e agora tá certo, vamos lá, deu uma estabilidade um pouco maior, aí o Fernando Henrique ganha de novo, fica mais 4, o governo melhora um pouquinho, piora um pouquinho, ajusta um pouquinho, a gente fica 4 anos a mais aí trabalhando. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Você que perdeu as contas aí, né? 85, fica 5 do Sarney, são 90, 2 do Collor, 92, 94 Itamar, 95 Fernando Henrique, 99 o Fernando Henrique é reeleito. A gente já está agora em 2003. 2003, então a gente elege outro governo, entra o Luiz Inácio e a gente trabalha. Não sei se você lembra disso. Responsabilidade. O desculpability ficou se desculpando. Também é esse governo. Você percebe que sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, nós, como diz o caipira, em nós fica. Entra gente, sai gente, nós fica. A responsa é nossa, a responsa é minha. O Lula fica mais 4.
E a gente levanta, trabalha, vamos para cima. Aí a gente vota na primeira mulher presidente, vai ser extraordinário. Vamos dominar tudo. Pô, vai ser muito legal. Uma mulher na presidência, vai ser tudo diferente. E a gente acredita, mas a gente trabalha. Levanta cedo, a gente estuda, a gente se desenvolve, a gente busca o conhecimento, modelo mental de aprendizagem, e a gente vai para cima e reconstrói, e a vida melhora. A gente consegue construir coisas extraordinárias, ganha mais um pouquinho. Aí ela fica mais 2 anos, porque depois recebe o impeachment e a gente então coloca o Michel Temer, ele assume, o Temer toca ali 2 anos e a gente vai com Dilma Rousseff até o final, depois a gente vai com o Temer e precisamos trabalhar, acordar cedo, bicho. Vamos para cima, a vida continua, a gente tem energia, a gente tem garra, a gente é resiliente, a gente supera e não fica escalando a entidade. Tô nem aí, vou fazer o meu e como diria Cortella, vou fazer bem feito, porque eu vou fazer o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer ali, melhor ainda. Eu vou levantar, sacudir a poeira, vou dar a volta por cima, encontrar saídas, encontrar mecanismo, ter um modelo mental sistêmico que traz uma resolução de problema e me torna melhor cada dia, cada dia. Aí ela sai, o Temer sai, a gente vota, vai lá o governo Bolsonaro, a gente fica 4 anos com o governo Bolsonaro, pandemia! Março de 2020, uma ação que muda o mundo, um movimento que a gente faz parte da história e a gente poderia ter minguado. Mas aqueles que aqui ficaram e ainda inclusive perderam entes queridos para essa maldição demoníaca, a gente levantou, a gente foi de novo, a gente foi resiliente, a gente orou, a gente rezou, a gente acordou, a gente montou planos diferentes. A gente está aqui! Porque se fosse uma palestra como essa em 2019, por exemplo, vocês iam falar assim, não dá, como é que nós vamos transmitir? O cara vai falar de lá, nós vamos ficar aqui de braço cruzado, ouvindo esse cara falar lá do fim do mundo, lá numa conexão. Quem faz isso? Nós fazemos. Porque a gente mudou, a gente melhorou, a gente trouxe tecnologia, embarcamos tecnologia, a gente faz reunião online, a gente atende cliente online, a gente resolve problema online, a gente fala com a China, a gente fala com a Índia, a gente fala com o Japão, a gente fala com a África, a gente mudou, trouxe mais potência, fomos para cima. Quem ficou aqui foi resiliente e fez de novo. Aí a gente pôs outro governo, entra mais 4 que está acabando agora, e a gente teve que fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar. Esse povo vai embora, a gente fica. Esse povo vai embora, a gente é resiliente. Esse povo vai embora, a gente não vai usar o desculpability. Por que não vai usar o desculpability? Porque a gente trabalha o nosso modelo mental. Eu quero te dar 5 pontos do modelo mental para você ter no teu radar aí, você anotar na folhinha. Isso aqui é uma obra de um cara extraordinário chamado Nigel Holmes. Nigel Holmes foi a base de estudo para uma outra mulher extraordinária chamada Carol Dweck, que escreveu um livro chamado Mindset, a nova psicologia da aprendizagem. Quem já leu Mindset? Alguém já leu Mindset? Quem já leu? Tem algumas pessoas que leram lá. 2 livros para vocês lerem são importantes aqui já nessa conversa. Mindset e Factfulness, do Hans Rosling. Leitura obrigatória para quem quer ser potente e não ficar no desculpability, ser accountable. Outro livro legal que vocês podem ler, Accountable, chama-se Responsabilidade Extrema. São 2 CEOs, ex-CEOs, que escrevem esse livro. É um livro que tem um divisor de águas no modelo mental. Então, para você ter um modelo mental poderoso, é o seguinte, anota aí. 1. Como é que você encara desafio? Você é o tipo de gente que evita para não falhar ou abraça para evoluir? E quando eu falo de desafio e abraça para evoluir, nós estamos falando de um espectro onde tem gente com um modelo mental que é fixo, que não muda, que é desculpability, que escala a entidade. A culpa é de todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo, menos dele. Sabe assim? Tá fazendo o orçamento para vender 20 caminhões para alguém. Cometeu um equívoco no orçamento. Ele põe a culpa em todo mundo, mas menos ele fala, ó, quem errou aí fui eu. Qual é o ônus?
O ônus é o seguinte, queridão, você é da área de venda, você errou em tantos por cento, você tem um ganho de comissão, hipotético, né? Você tem um ganho de comissão de 3%, você vai ganhar 2%. Nós vamos rachar a tua bucha, mas estamos junto. Porque aqui é masa tarrafa, nós não vamos te deixar na mão. Exemplo hipotético, tá bom? Porque a gente sabe que tem muita gente que não recebe comissão na companhia. Então, é isso. Accountable. O desculpability fica encontrando subterfúgio. O desculpability não assume a responsabilidade. O desculpability, ele põe a culpa em qualquer um aí do lado, ó, mas não fala que foi ele. Esse falar que foi ele não é se entregar, é aqui, ó. Poderia ter feito melhor, não fiz por quê? Eu poderia ter entregado um pouco mais, não entreguei por quê? Eu poderia ter corrido mais 1 quilômetro. Eu poderia ter nadado mais 100 metros. Eu poderia ter ido mais 10 quilômetros de bike. Eu poderia acordar mais cedo. Eu poderia chegar no trabalho sem reclamar. Eu deveria fazer as coisas, eu deveria fazer as coisas com maior responsabilidade ainda. Porque o que depende de mim para ser bem feito, será bem feito. Accountable. O desculpability, não. Desculpability fica encontrando um monte de subterfúgio. Então ele não abraça para evoluir. Segundo ponto para você anotar aí, o obstáculo. Pessoas com modelo mental fixo aqui, ó, vê no obstáculo e desiste facilmente. O que está crescendo, que tem um modelo mental de desenvolvimento, ele persiste e contorna. Quem já viu esses dias aí um meme que está saindo no TikTok, não sei se alguém deve ter visto, que tem uma barreira aqui assim, ó, de proteção. Sabe aquelas grades que, quando a gente vai em show, divide o espaço, ou você vai assistir um jogo de futebol, tem ali a divisão do espaço, né? Uma gradezinha de ferro. Vocês já viram isso? Tem uma gradezinha de ferro? Todo mundo só tá pegando aí o que eu tô falando? E aí no meme vê um pessoal passar pela grade de ferro. Quem viu esse meme aí? Uma menina o cara dá um salto triplo mortal para passar pela barra, pela grade. A outra menina passa entre os vãos da grade aqui assim, ó. A outra menina vem, passa por baixo da grade. Vocês viram? Quem viu esse meme? Alguém chegou a ver esse meme aí? Ninguém viu? Olha lá, tem duas. Depois vocês compartilham com a turma aí quem viu, né? Aí você viu o cara que faz a visão sistêmica, o modelo mental de aprendizagem? Ele persiste e contorna. O que ele faz? Tem um espacinho na lateral. Um espacinho na lateral, ele dá só uma voltinha assim, ó, e passa. Depois vocês olhem esse meme. É bem legal. Diz a respeito disso aí. Você quer ver um exemplo aqui nosso, corporativo? Tem alguém aqui que trabalha com a área comercial? Tem alguém aí que trabalha com a área comercial aqui ou não? Na holding não tem ninguém que conversa com a área comercial aí. Tem alguém? Um lá? Tá bom. Uma, duas pessoas. Mas vou dar cena para vocês, tá bom? Reunião comercial na Masa Tarraf. Tá, sei lá, 30 vendedores, tá bom? Equipe de 30. Vamos pensar hipoteticamente. Diretor comercial está aqui na frente, estou falando para vocês, vocês estão aí, 30 pessoas da área comercial, eu estou falando como é que foi o ano passado, estou dando uma visão do primeiro quarter aqui, o que a gente fez, o que a gente trabalhou, o que a gente fechou, desafios para o Q2, Q3, Q4, para a gente olhar 2026 e tal, e eu vou apresentar para vocês então o nosso plano de metas revisado, né? E a gente projeta o plano de metas revisado aqui, e todo mundo aqui na sala viu que a meta deu uma subidinha, né? Afinal de contas, eu não sei se você já trabalhou em alguma empresa que de um ano para o outro a meta é menor, né? Dificilmente você vai ver alguém comemorando, vindo aqui na frente e falar, galera, ó, 2025 nós bombamos, vendemos pra caramba, o que nós vamos fazer? Ó, 2026 eu quero que dê uma desacelera um pouquinho. A gente trabalhou 9, 10 horas o ano passado, vamos trabalhar 5, tá certo? Vou diminuir a meta de todo mundo em 30%, que foi bom pra caramba 2025. Quem já trabalhou nessa empresa aí? Levanta a mão aí só pra eu ter uma ideia. Não, né? Ninguém. Tá bom, então tamo junto. Fica comigo aqui, ó. Montamos o plano de meta aqui, mostramos. Subiu 10, 12%, 7%, pá, lá, né? Organizamos tudo. E aí eu pergunto pra turma, eu sou o diretor comercial e falo pra turma, e aí, galera? Vai dar pra fazer? Vamos nessa? Tamo junto, tal? Aí o time comercial, porra, tamo junto, chefe. Vamos nessa aí, cara. Vamos bater a meta, pô. Meta dada, missão cumprida. Todo mundo junto, tal.
Acabou a reunião, modelo mental fixo. 2 indivíduos do modelo mental saem por essa porta aí no fundo, ó. Desce a escada do hotel. O Zé olha pro João e fala: e aí, João, o que você achou lá da meta? João vem pertinho dele assim e fala: você tá ligado, né? Nem fudendo a gente chega. O que aconteceu? Modelo mental fixo. Olha para o obstáculo e para o desafio e não encara. Qual que é o certo do João? Levanta a mão na sala e fala: chefe, deixa eu só perguntar uma coisa pro senhor. Tô dentro aí dessa meta aí. Mas qual o plano? Que eu sozinho não consigo chegar. Como é que a gente, como time, a gente chega nesse número aí? Porque eu sou accountable. Eu quero saber como é que eu entro nesse desafio. Eu quero um plano junto. Sozinho eu não consigo. Mas como time aqui com o senhor me apoiando e o meu gerente regional junto, eu vou chegar. Porque o que depender de mim, eu vou fazer o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto não tenho condição melhor de fazer melhor ainda. Eu tô dentro desse negócio aí. Percebe a diferença da conversa? E a hora que o Zé me para lá fora, e aí, João, o que você achou? Eu falei: acho que é possível. Só precisamos trabalhar sério. Porque a postura do Zé, quando ouviu o João falando, nem fudendo a gente chega, o Zé, por que você não falou nada lá dentro? E o João fala: e por que você está fofocando comigo aqui fora, seu covarde? Percebe? É outra conversa, é outro rolê. Terceiro ponto, anota aí, o esforço. Modelo mental fixo. Olha para o esforço, vê como inútil e como coisas piores. Modelo mental de crescimento. Vê um caminho para maestria. Aí eu te dou outro livro aí do George Leonardi para você ler. Chama Maestria. Maestria. Baita conteúdo que o George Leonardi preparou e criou para trabalhar isso aqui com a gente. Incrível. Quando eu fui impactado pela obra do George Leonardi, tem uns 15 anos atrás, 16 anos mais ou menos, aquilo ali mudou a minha maneira de enxergar a maestria e de o meu modelo mental e de dedicação, determinação e disciplina em tudo que eu ia fazer. Ali eu decidi que ia escrever 30 livros. Eu vou escrever. Eu tenho até os 90 anos. Vou escrever, pô. Até os 90 anos, eu tenho 50 anos para escrever esse negócio aqui, cara. Eu vou escrever. Modelo mental. Vou dar um exemplo para vocês que fica fácil. Lembra aí do teu tempo de universidade? Eu sou professor universitário, fiquei muito tempo com o pessoal na graduação, né? Aluno de graduação. E dava uma quarta-feira assim, ó. E aí, galera, tudo bem? Tá, a turma reunida. Então, para a sala, vamos começar a aula. Levanta a mão um indivíduo lá no fundo e fala: ei, professor, diz uma coisa, o que o senhor vai dar hoje é importante? Fala: não, vim passear. Não tinha nada para fazer. Resolvi aqui. Só chegar na universidade mesmo. Não tem nada. Por quê, queridão? Aí o cara fala assim: não, professor, o senhor sabe como é que é, né? Tem São Paulo e Corinthians hoje. A gente queria assistir. Eu falei: jura? Dane-se, assina a lista aí e vai embora, pô. Antes de você ir embora, deixa eu só fazer uma perguntinha. Quem paga a universidade aqui? Ele falou: nós. Eu pago. E eu tô falando para você de uma universidade de ponta, né? Mensalidades muito baixas, entre 5 e 7 mil reais. Né? Ou então era o pai que pagava, a mãe que pagava. Combinar que, não sei para vocês, para mim uma universidade que custa 7 mil por mês, no meu caso, não é nada barato. Eu tenho que trabalhar muito para ajudar. O indivíduo vai embora. Ele não vê no esforço um caminho para a excelência. Ele chega para mim e fala: professor, aqui na faculdade, não sei porque que o senhor exige tanto da gente, na faculdade aqui a nota de corte é 7, né? Tirar 7 tá bom. Eu falei: mas 7 não te muda de lugar nenhum, você só vai tirar 7 mesmo. Você só é uma nota 7, você não fez esforço a mais. Tem universidade que é pior, que a nota de corte é 5. E o indivíduo se satisfaz com a porra do 5. Você fala: não era possível. Não é possível que você saiu da tua casa, você veio para cá, você não vê no esforço um caminho para excelência. A nota 5 tá boa,
A nota 5 tá bom para você. Vai ser medíocre no quinto dos infernos. Cara, não é possível que você aceite um negócio desse. Ele fala, não, 5 para mim tá bom. Sabe assim? Na empresa a meta é 10, ele fala, não, se fizer 10, tá dado, né? Tá top, cheguei no 10. Sabe assim, equipe comercial que tem um pedidão para colocar bom pra caramba no dia 30 e ele já bateu a meta, ele fala, nem a pau que eu vou pôr esse pedido hoje, eu ponho amanhã, né? Amanhã é dia 1º, pô, já vale pra meta do mês que vem, que eu não sou tonto. Você entendeu? Esforço. Não vê no esforço um caminho para excelência, modelo mental fixo. Quarto ponto, pra você registrar aí, pra você ficar no teu radar. E eu já vou caminhando pro finalmente para vocês. Crítica. Modelo mental fixo aqui, ó, ignora o feedback. Modelo mental de desenvolvimento, aprende com a crítica. Eu e você jamais vamos ter alguém que chegue em nós e fale assim, você não se importa, eu posso te fazer uma crítica destrutiva? Não tem, né? Sempre quando as pessoas chegam em nós, elas falam o quê? Eu posso te fazer uma crítica construtiva. Quando as pessoas vêm me fazer uma crítica, eu vou falar para vocês como é que eu me comporto. Vamos supor, o Zé veio me fazer uma crítica, eu falo para ele assim, fica à vontade. Ele fala, ó, posso te fazer uma crítica construtiva, Zanutin? Você não se importa? Eu falo, não, não me importa, em hipótese alguma, pode fazer, fica à vontade. Deixa eu só fazer uma perguntinha para você antes de você tecer a crítica para mim, ou contra mim. O que você vai tecer de crítica? Vai construir o que em mim? Só para eu saber antes, para eu ficar preparado. Ele falou, como é que é? Eu falei, o que você falou para mim que a crítica era construtiva? Eu só quero saber antes o que você vai construir em mim. Pasmem, a maioria das vezes as pessoas desistem da crítica. Que ela fala que é construtiva sobre a ótica de quem? Porque a crítica só constrói ou destrói sobre a ótica do criticado, nunca do criticador. Então, quando eu recebo uma crítica, eu quero aprender com ela. O professor Clóvis de Barros Filho tem uma história muito interessante que eu gosto muito. E ele disse que estava fazendo o curso dele de doutorado na Universidade da França. Eu não lembro bem que universidade que era, mas um dos professores dele, que ele admirava muito, admira muito, está vivo, Clóvis, né? Era o Bourdieu. E disse o Clóvis que em uma sala de aula assistindo o Bourdieu, eis que o Bourdieu tece uma frase que, para Bourdieu, era elementar e tem muito a ver com esse lance da crítica. Né? Ele fala assim, ó, os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Né? Você não entendeu? Eu repito. Quer que repete? Todo mundo pegou? Repete? Vamos repetir? Vamos repetir. Então, vamos lá. Os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Exemplo do próprio Clóvis, contando a história para você entender, vou parafraseá-lo. Diz assim, então, imagina que você escreve um livro. Você escreveu um livro e você acha animal aquele livro, sofisticado, bom demais. Você publica o livro, vem sua mãe e fala assim, filho, que livro lindo, maravilhoso. Aí depois vem um amigo seu da universidade e fala, ó, livro bom, hein? Nós vamos adotar aqui esse livro. Aí vem um indivíduo do outro lado do oceano, que está dentro de uma empresa na África, e fala, professor, o livro que o senhor escreveu realmente é um divisor de águas, ficou muito bom. Desses 4 exemplos que eu dei para você, qual é o mais ineficaz? Hã? Da mãe. Não, o seu. O primeiro, o seu. Esse livro é bom. Né? Então, os circuitos de. O segundo mais ineficaz é da sua mãe, né? Certo? Serve muito para nada. Porque os circuitos de consagração social são tão mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Se você não vê na crítica um aprendizado, você vai ficar sempre olhando no espelho e você mesmo se autoelogiando, achando que a consagração social mais próxima sua é eficaz. Não, 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 não. Sabe qual é a consagração social mais top aí?
mais sensacional quando um cliente da Masa Tarraf, lá na Casa do Chapéu, manda um e-mail falando assim, gente, o atendimento de vocês realmente é um baita diferencial. Recebemos aqui a nossa frota e todo o processo de atendimento, do começo ao fim, e como vocês estão nos dando suporte, nós nunca tivemos em nenhuma outra empresa nesse país. Esse é top. Esse é top. O cara de Customs Experience da Masa Tarraf chegar para o vendedor e falar, caraca, foi top teu atendimento, hein? Que espetacular, você fez até o final. Fala, tá, esse é o mais ineficaz. E a gente está esperando qual? O do cara que trampa aí, né? Da mamãe, né? Percebe o desculpability? O accountable não. Aí a gente ouve nas empresas com uma certa frequência, ninguém me reconhece. O trampo que eu faço aqui, ó, ninguém me dá um tapinha nas costas. Você não tem ideia, Zanutinha. Chego aqui às 8 da manhã, sai às 10 da noite. É mesmo? Por quê? O que você não está fazendo de bom que você está tendo que trabalhar tudo isso aí para poder cumprir a tarefa? Está precisando de uma agenda melhor, de uma melhoria de produtividade? Está fugindo da família em casa? O que você está fazendo? Não quer encontrar a esposa e o marido, aí você dá a desculpa que está trampando pra caramba? Tá chato chegar em casa? É isso? Qual é o rolê aí? Aí eu começo a entrevistar um pouquinho mais profundo o mentorado, sabe assim? Aí você vai descobrindo, né? A profundeza mesmo assim. Quinto, pra você anotar aí pra gente fechar. Sucesso do outro, sucesso alheio. Esse é muito legal. O que o indivíduo aqui, ó, desculpability tem? Se sente ameaçado pelo outro. Esse indivíduo aqui, ó, modelo mental de preparação, modelo mental de desenvolvimento, ele busca no sucesso do outro aprendizados, lições e inspirações. Eu te dei 2 exemplos de 2 caras aqui que eu admiro muito, me inspiro muito. Citei o professor Mário Sérgio Cortella, citei o professor Clóvis de Barros Filho, né? A quem os dois eu tive o prazer de conhecer e trabalhar, e me inspira. Tem outros que me inspiram. Eu vejo no sucesso do outro e falo assim, o que eu tenho que aprender aqui? O que esse indivíduo faz que é espetacular, que tem a ver comigo e que é um sucesso e que eu posso aprender? Mas a maioria das pessoas fazem o quê? Também é. Pega alguém que tem sucesso da Masa Tarraf, é capaz de falar assim, ah, também é lá. Tá sempre com o Claudinho no happy hour. Também é lá. Vira e mexe, tá com o Dr. Helder. Aí fica fácil. Aí até eu. Manja, desculpability? Aí você vai falar com o cara assim, quantos happy hours você participou? Não, me convidaram de 4, mas eu tinha uma agenda ocupada, né? Não dava pra ir. Ah, aí então, fofura do papai. Aí não dá, né? Aí fica complicado. Porque a tendência do desculpability com o modelo mental fixo, do sucesso do outro, é achar que o jardim do outro é mais verde, que a grama do outro é mais verde, que tudo lá é mais bonito. O accountability olha assim e fala, o que eu aprendo aqui? Ele acorda cedo e vê o cara capinando a grama dele. Não tinha grana para comprar um cortador elétrico, tava com a tesourinha. Todo dia, 5 da manhã. O outro tava dormindo. Não tem mágica. Não tem mágica. Então, quando a gente olha para esses pontos, o que tem um desculpability e um accountability? O accountability no foco mental, ele tem a solução. O desculpability tem o problema. No locus de controle, o accountability fala assim, ó, eu vou criar a realidade, eu vou para cima. O desculpability fala assim, também com essa empresa, com esse governo, ele fica escalando a entidade. Na reação ao erro que esse indivíduo tem, o accountability assume, corrige e aprende rápido. O desculpability esconde, culpa terceiros ou as circunstâncias. Quando a gente olha para a linguagem típica de manifestação de fala desses indivíduos, o accountability fala assim, ó, deixa comigo. Eu resolvo, eu vou para cima, vou aprender. O que falta eu saber para poder fazer para resolver esse problema? O desculpability fala assim, não deu porque você sabe como é que é, né? Também não entregaram.
também, você nem me perguntou, sabe assim? E para fechar, é o que eu chamo de impacto de time. O accountability, ele gera confiança e alta performance no time. O desculpability, cinismo, baixa energia e uma extrema mediocridade. Então, o que eu quero deixar para você nesses pontos aqui, para finalizar a minha fala, é: está em nossas mãos para que sejamos accountable, que sejamos de responsabilidade extrema, que a gente possa ir para cima, abraçar o desafio, ir para cima do desafio com competência, com habilidade, conhecimento técnico, com esforço, para a gente ser a cada dia um pouquinho melhor, para a gente a cada dia melhorar um pouquinho, 1% a mais, um pouquinho a mais, né? Eu corri muito tempo maratona, sabe assim? Aí você vai pro treino, é um treininho a mais um pouquinho, troca o tênis, arruma a camiseta, treina na chuva para você ganhar ali, né? Potência, que se chover você tá preparado, não vai perder unha, não vai dar calo, mas tem que estar preparado. Treino é treino, jogo é jogo. O que vocês estão fazendo hoje nesses encontros, né? Treinando, conversando, capacitando, ferro com ferro se afiando para construir uma masa-tarrafa melhor, maior, para gerar mais emprego, para fomentar a sociedade, para produzir pessoas extraordinárias, para colaborar com a vida das pessoas, para transformar a cidade onde você atua, o bairro onde você atua, a tua casa, a tua família. Seja você instrumento de transformação e não pedra de tropeço para a vida dos outros. Entendeu? É isso que a gente tem que ser. Quando as pessoas estiverem próximas de você, a pessoa fala assim: eu não sei o que aconteceu, brother. Eu tava com a Joana, com o Paulo, com a Maria. Pô, meu, quando eu colo com a Maria ali, eu vou trocar uma ideia, eu saio melhor. Eu saio muito melhor. Eu aprendi, eu tava junto, eu encostei no seu Helder, eu falei: caraca, o que que eu aprendo aqui? Eu encostei na Claudinha, o que que eu aprendo aqui? Eu encostei na Ana, o que que eu aprendo aqui? Eu encostei no Renato, o que que eu aprendo aqui? O que que essas pessoas fazem de extraordinário? Que eu olho e falo: o que que eu melhoro? Porque eu tenho que ser melhor para as pessoas que estão comigo ali. Sacou? Esse é o nosso desafio. Eu desejo para vocês aqui nesse final que a gente possa ser cada vez mais accountable e ou quase nada, desculpability. Um grande abraço para vocês, sucesso aí no trabalho de vocês. Foi uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez e muito obrigado pelos ouvidos atentos. E doutor Helder, muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar com vocês aqui. Um grande abraço. Bom, pessoal.